Oi, amores, vamos resolver aqui mais uma questãozinha envolvendo o conceito de razão, tá? Então, nessa questão ele está falando, né, de dois quadrados, A e B, que tem respectivamente 4 centímetros e 10 centímetros de lado. Ele quer, na letra A razão entre as medidas dos lados, né? Então, na letra A, ele quer a razão entre as medidas dos lados. Então, a gente vai focar nos lados, né? O lado, como ele fala respectivamente, né? Então, significa que o lado do quadrado A, né? O lado de A é igual a 4 centímetros e o lado de B é igual a 10 centímetros, tá bom? Essas medidas que ele me dá, como ele pede a razão, né, entre essas medidas dos lados dos quadrados A e B, sempre na ordem que o texto determina, tá, galera? Então, essa razão aí é a razão de A está para B, né, que indica a mesma razão que 4 está para 10. Né? E nessa razão aí de 4 está para 10, a gente pode ainda simplificar, ficando então a razão de 2 está para 5, que pode ser representado dessa forma, pode ser também representado como a divisão. Ok? Então, na letra A é basicamente isso que ele quer. Na letra B e C, ele quer, né, os perímetros dos quadrados A e B. Então, ele não está pedindo razão, não está pedindo nada, que é apenas o perímetro, né? Então, qual é o perímetro do quadrado A? O que é perímetro, né, gente? Perímetro é a medida da soma de todos os lados, né? Então, o perímetro do quadrado A, deixa eu colocar aqui o acento que faltou. O perímetro do quadrado A, né? Vou botar só o Q, tá? Para representar, do quadrado A. Ele é igual a, como o lado é 4, né? Então, é 4 vezes 4, ok? Que é a mesma coisa que 16 centímetros. Tudo bem? E do quadrado B, quem é o perímetro deste quadrado B aí? Vou colocar também abreviado aqui o QB. No perímetro do quadrado B, como cada lado mede 10, então é 10 vezes 4, né? 10 vezes 4, que é igual a 40 centímetros. Então, o perímetro do quadrado A, que é 16, o perímetro do quadrado B, que é 40. Então, esses perímetros aí foi a única coisa que ele pediu na letra B, né? Ele não quer... Ah, desculpa, gente, ele quer a razão, ó, determine a razão entre os perímetros. Então, a primeira coisa é calcular os perímetros, que é o que a gente fez até aí, está certo, precisava fazer isso, só que ele quer a razão entre esses perímetros. Como é que eu faço essa razão entre esses perímetros? Basta que eu coloque 16 está para 40. Dá para a gente simplificar isso? Dá. Sempre que for possível, a gente simplifica o máximo possível, tá bom? Então, 16 divide por 4 e 40 também divide por 4, então a gente pode escrever como 4 está para 10, certo? Porque 4 está para 10, dividir os 2 por 4 aqui, dá para dividir, mas ainda dá, então a gente divide. Dá para dividir por 2 também, né? 4 divide por 2, que dá 2, e 10 divide por 2, que dá 5, certo? Então, a razão é de 2 está para 5, a razão entre os perímetros, certo? Então, a razão entre os perímetros é de 2 está para 5, que pode ser representado dessa forma. Se vocês perceberem, é a mesma, inclusive, entre os lados, ok? Então, a razão entre os lados é a mesma razão entre os perímetros. E na letra D aqui, o que ele está pedindo? A medida do lado do quadrado A e o perímetro do quadrado B. Só que ele quer, ó, no texto, é porque a pergunta está cá no início, né? Determine a razão entre. Então, ele quer a razão entre a medida do lado do quadrado A. O lado do quadrado A, ele é 4 centímetros. E o perímetro do quadrado B, ele é 40 centímetros, certo? Então, esta razão é a razão de subir um pouquinho aqui, de 4 está para 10, e 4 está para 40, e 4 está para 40 dá para a gente simplificar o máximo possível, que fica 1 está para 10, então a razão aqui é de 1 está para 10, ok? E aí finalizamos aí esta questão, a questão 30, né, as letras A, B, C e D, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida comente, pergunte, valeu!